Olá, meus queridos internautas, eu quero ler agora aqui com você a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, do versículos do 1 ao 5, vai falar sobre os falsos mestres, os falsos ensinadores, os falsos guias, os falsos pastores, né? Então diz assim como no meio do povo surgiram na antiguidade falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas reservados para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Aí no versículo 6, né? Cidade de Sodoma e Gomorra ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre o castigo os injustos para o dia do juízo. Vamos ficar até aqui, né? Você veja bem, o apóstolo Pedro andou com Jesus. Ele escreveu isso na carta dele, na segunda carta de Pedro. Ele disse, olha, vai chegar um tempo em que surgirão no meio de vocês os falsos mestres, os falsos doutores, ensinadores, os líderes. Introduzirão no meio de vocês, dissimuladamente, de forma sutil, heresias destruidoras. Por que que as igrejas têm tantas heresias, tantos dogmas? É isso que Pedro estava falando. Então, aí ele levanta a questão do dinheiro. Ele colocou aqui, ele disse, olha, farão comércio de vós. Aqui, olha, a parte aqui interessantíssima movidos por avareza farão comércio de vós. No versículo 3, 2 Pedro 2,3. Movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. 3 coisas aqui. Primeiro, a motivação. Esse pessoal é movido pela avareza, pelo dinheiro. E outra coisa, é muito tentador isso, porque o nosso país, nosso regime econômico é capitalista, né? É o mais-valia, é aquela luta desenfreada pelo dinheiro, o país gira em torno do capitalismo, do dinheiro, do lucro, né? Então, a Bíblia está dizendo, movido pela avareza, eles farão comércio de vós. Então, quando você vê aí o pessoal na televisão, é muito fácil identificar, gente. Não é bíblico esse negócio de vender objetos dizendo sagrado e um copo com água de tantos reais, trízimo, vassoura ungida, rosa ungida, água ungida. Agora tem até álcool em gel ungido, hein? Então, tá vendo que a Bíblia tem resposta para tudo?
O apóstolo Pedro está dizendo, eles fazem isso movidos pela avareza. Aí fazem comércio de voz. E o outro? Aí, de que forma? Aí vem a forma. Com palavras fictícias, distorce a Bíblia, fala coisas, usa tipos da Bíblia, do Velho Testamento, para para querer fazer valer a sua campanha, pega aquele texto lá de Naamã, né? Aí Naamã se lavou 7 vezes, eles começam por aí. Naamã se lavou 7 vezes no rio e tal, você vai lá e se lava também e traz uma oferta aqui, faz um sacrifício. Essa conversa. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, que foi Jesus que se sacrificou por nós, pelos nossos pecados. Agora, o apóstolo Pedro escrever isso e você continuar nesse sistema religioso é muita falta de discernimento. Olha, você percebeu que a sua denominação só fala em dízimo, em oferta, de maneira muito... as ofertas, talvez o dízimo, uma igreja decida colher dízimo, porque dízimo não está no Novo Testamento, está no Velho. Mas realmente uma igreja não funciona sem as ofertas, para a obra do Senhor. Só que o apóstolo Paulo disse, Deus ama quem dá com alegria, é voluntário, é oferta voluntária. Você não pode estipular valor, trízimo ainda mais, já tinha o dízimo que era prejudicial, e agora o trízimo. E quem é pobre, que não tem dinheiro, vai fazer o que nessas igrejas então? Se chega na igreja, o pessoal só fala em dízimo, só fala em oferta, envelope. O tal do envelope toda hora, mas envelope, meu amigo, é de manhã, de tarde, de noite. Aí de manhã tem um horário, aí meio-dia tem outro, aí envelope. Empurra envelope no povo, empurra envelope no povo. E quem não tem? As pessoas que não têm. Então, o apóstolo Pedro fala, combate contra as heresias, está aqui, os falsos mestres introduzirão heresias dissimuladamente destruidoras no meio de vós, até ponto de renegarem o Senhor. Está renegando a Deus, porque a pessoa que está fazendo da fé um comércio e está fazendo da fé ensino falso, que não é a doutrina, a sã doutrina, né? Aí lá em Timóteo, Paulo vai falar para Timóteo, hein? A sã doutrina, haverá espíritos, né? Doutrinas de demônios. É essas as doutrinas de demônios introduzido no meio da igreja. Então eu deixo. Aí ele vai, agora ele alerta, viu? Tá em tempo ainda, pastor, de você largar essa prática. Ele diz aqui, olha, se Deus não poupou os anjos, Deus não poupou a geração de Noé, Deus não poupou a geração de Sodoma e Gomorra, ele vai poupar você? Vai não. Então você pastor, você tiver um pingo de bom senso, de responsabilidade, um pingo de fé, você abandona essa prática. Sai desse sistema religioso, vá pregar para os pobres, para os encarcerados, para as prostitutas, para os ladrões, para os desafortunados, para os pecadores, viu? Jesus veio buscar e salvar os pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, diz Jesus. Ele estava falando da doença do pecado, não era doença. Então, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você sabe quem é que Jesus quer salvar? Os pecadores, que estão lá com o coração aflito e desejoso de uma palavra de salvação, uma palavra de renovo, uma palavra que os liberte, né? O Filho do Homem veio para libertar os cativos, os oprimidos do diabo. Agora você está aí, na igreja, na loja, né? A igreja virou uma loja, virou um comércio.
vendendo a fé, vendendo orações, vendendo palavras, vendendo bênçãos. Deus não poupou os anjos, não poupou a geração de Noé, não poupou a geração de Sodoma e Gomorra, né? E outros acontecimentos, juízos divinos que veio sobre o povo de Deus. Então deixa aqui para você meditar. 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 até o 10, tá bom? Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.